Ofereço todos os sofrimentos desta minha partida ao Senhor, ao Papa e à Igreja, para não fazer o purgatório e ir direto para o paraíso. Carlos se dedicou em modo particular ao ecumenismo. Mesmo sendo jovem, era atraído por este tema, em busca sempre da unidade fraterna e dos cristãos. Quando nós íamos para Roma, onde volto sempre com muito prazer, frequentávamos alguns amigos que pertenciam às ordens dos dominicanos e dos jesuítas. Eles falaram muito, mas primeiramente a Carlos do ecumenismo. Nessa tentativa de favorecer o diálogo entre os freis, entre os frades e várias religiões, mas sobretudo em diversas confissões cristãs. Para o meu filho, este esforço era muito importante. Ele seguia sempre por um propósito, como dizia o Papa Bento XVI, que colocava este diálogo como prioridade durante o seu pontificado. E assim como podia, ele havia seguido com muito esforço os fatos merecidos de João Paulo II, mas foram sobretudo as palavras pronunciadas pelo Papa Emérito Bento XVI. Em agosto de 2005, Carlos seguiu com intensidade uma viagem que o Bento XVI fez na Alemanha. Assim, ele ficou muito tocado no pronunciamento do Papa no dia 19 de agosto. Os representantes da igreja protestantes e ortodoxas, juntos em um só dia. Ratzinger explicou de não acreditar em um ecumenismo tudo centralizado nas instituições. Para ele, as questões eram como se a igreja tivesse que testemunhar a palavra de Deus no mundo, problema enfrentado pelos cristãos e assim, desde o segundo século, resolvido até hoje, com as decisões que, segundo ele, deveriam valer também para a igreja de hoje. E uma outra passagem de Bento XVI seria aquela: desde que é possível chamar ecumenismo do retorno, negar, ou seja, recusar a própria história da fé. Porque o catolicismo é verdadeiro, é pluriforme. Carlos era fascinado pelo Papa Bento. Ele dizia sempre que Nossa Senhora apreciava muito a unidade entre os cristãos e por isto precisava rezar e sacrificar-se por eles. A cada ano, no mês de janeiro, em ocasião às orações pela unidade dos cristãos, Carlos sempre fazia uma novena. Ele prestava muita atenção às necessidades da igreja e gostava de seguir também os eventos eclesiásticos, como ponto de vista do Papa em Germânia, na Alemanha. E ele teria tido modo de conhecer diversos sacerdotes ortodoxos, apreciava muito as suas liturgias, os seus cantos, amava muito os ícones. E ele guardava um com grande devoção, era uma reprodução de Nossa Senhora Mãe de Deus, do artista Vladimir, que lhe haviam dado de presente. E ele tinha pendurado no seu quarto. Ele dizia que com os ícones é possível dialogar. Para ele,
Não era assim uma simples pintura, não representavam figuras realísticas, mas representavam, ao invés, uma janela, como se fosse uma janela que o concedesse a quem a olha e a venera o acesso ao mundo espiritual. O mesmo termo, icona, demanda a ideia de aparição, de ser similar em uma imagem ideal a qualquer que vá acima da dimensão real. Os ícones não são somente uma obra artística. Contemplar uma icona, um ícone, é uma experiência tamanha que nós possamos conseguir nos impressionar de uma profunda verdade de fé como um instrumento que nos envolverá e nos permitirá de entrar em relação com Deus, Jesus, Maria Santíssima e os santos. Não acaso os teólogos e doutores da Igreja, São João Damasceno, sustentava a cada ícone. Ele dizia que era como completar a energia das graças, um complemento. É a participação do corpo de Cristo e da Virgem Maria que transmitem para nós a santidade, a matéria, quando são pintados. Ou seja, os ícones para a história do cristianismo foram muito mais do que simples quadros. Em Roma e mesmo em outros locais da Itália, Carlo tinha entrado em contato com diversas comunidades religiosas que trabalhavam para o diálogo entre os cristãos. Ele era fascinado. Ele seguia os seus esforços e rezava junto com eles. Na Umbria, que é a região onde fica Assis, por exemplo, os Umbertidi, que era o ramo masculino da comunidade monástica de Belém, que também sendo inspirada pela ordem do Certosino, fundado por São Bruno, ele abraçava essa liturgia oriental. Com Carlos, nós fomos mais de uma vez, e também tivemos muitos pequenos retiros participando desse tipo de liturgia. Os conventos eram cercados de uma belíssima natureza que nos convidava exatamente ao recolhimento e a uma oração. O interesse de Carlo pelo Oriente cristão nascia sobretudo das profundas convicções que uma das suas disputas mais importantes do cristianismo do terceiro milênio poderia ser aquela de restabelecer com tanta auspicidade a unidade entre todos os cristãos. E Carlo dizia que a Igreja foi fundada por Cristo, una e única. Para Carlo, esta divisão contradiz abertamente a vontade de Deus. E isto é um escândalo no mundo porque prejudica a causa das predicações do Evangelho a cada criatura. Esse trecho foi extraído do livro Os Segredos de Meu Filho, com as palavras da mãe do Carlo, Antônia Salzano. Carlo Acutis, rogai por nós.